passar a palavra a Dani Camilo, restaurateur, né? Que eu tô vocês, enfim, devem ter frequentado muito Mian Mian, Oui Oui. Agora a Dani está à frente do Hotel Santa Teresa, né? E a Dani veio alertar, foi uma coincidência muito grande, porque esse assunto foi abordado hoje no grupo, espontaneamente. A gente veio falar sobre racismo, a gente veio falar sobre... Na verdade, ela veio, talvez, ajudar a abrir os nossos olhos, mulheres brancas, de como essa luta também é nossa, de como a gente pode se engajar mais nessa questão que é, enfim, tão gritante no nosso país, num país onde 50% da população é negra. E a gente olha, né, para essa sala e a gente não vê essa diversidade. Então, eu vou passar a palavra para a Dani, porque ela trouxe um assunto muito relevante, que eu te agradeço muito de estar aqui para falar a respeito com tanta sinceridade, com tanta generosidade. Boa noite, meninas. Realmente um prazer estar com vocês. Sendo mãe de 2 e ter passado por 2 perdas antes do meu primeiro filho, num momento muito inicial gestacional, fiquei bastante balançada com a fala da Renata e é muito... pega muito forte a gente, né? Saí um pouquinho do eixo agora, mas... assim, como a Antônia falou, a Antônia fez uma observação que eu acho que hoje, né, a gente está no dia 21 de maio e a gente está falando de 8 dias depois do que hoje no Brasil se comemora a abolição da escravatura, depois de 131 anos. E depois de 131 anos da abolição da escravatura, a gente tem um país realmente multiétnico e muito multicolorido, numericamente, né? Hoje a população negra, parda, ou que se considera negra e parda, ela representa 53% da população. Então, quando a gente fala em minoria, a gente está falando de uma maioria numérica. E hoje, por erros históricos, e que está na mão de cada um de nós mudar, a gente tem uma população negra que representa 76% dos pobres no Brasil e 17% dos 1% mais ricos no Brasil. Então, quando a Antônia me chamou e a gente ia falar de igualdade ou desigualdade, acho que esse não é o tema. Eu acho que a gente tem aí uma responsabilidade, cada um de nós, para mudar esse quadro. Eu acho que hoje eu estou na frente de mais de 50 mulheres poderosas, conscientes, a maioria mães, e a gente tem um problema social muito grande para ser resolvido. 1/3 da população carcerária no Brasil, que são 700 mil pessoas, mais ou menos hoje, são negras, homens, entre 19 e 24 anos, que não tem além do ensino fundamental. Então, a gente pode ver que, nesses 131 anos, pouca coisa mudou, né? A senzala mudou de lugar. Quem estava preso, continuou preso. E eu acho que pequenas ações, esse olhar, essa preocupação e alguns cuidados a gente pode ter para reverter esse quadro, né? A Antônia me chamou para falar porque, em algum momento no grupo, alguém tocou em algum assunto específico e eu disse: não basta você não ser racista. Você precisa lutar contra o racismo. E ser racista, eu acho que a gente tem um tom muito diverso da palavra, seja ela com relação a qual raça for. Eu, como negra e representante 53% da população brasileira, eu estou falando em nome do meu grupo, que é a maioria numérica desse país. E me sinto muito honrada e muito feliz de poder dizer isso para vocês, e muito triste com a realidade que hoje o Brasil abriga e como essa mobilidade social e educacional não existe. Quando a gente percebe que nessa sala hoje talvez eu seja a única mulher negra ou que me considere negra aqui dentro, quando a gente está falando desses, talvez, minoria da nossa população econômica que está em condições dignas de vida, quando eu
tenho um filho mestiço e eu fico pensando que, em algum momento, ele vai ser muito mais parado pela polícia do que o filho de vocês, simplesmente por ele ser negro. Quando eu fico pensando, de novo, quantos professores negros meus filhos vão ter. Não sei quantas de vocês são mães de meninas. Todas as filhas de vocês têm mais do que 10 bonecas, não? Com certeza? Quantas de vocês, as filhas, têm bonecas negras? Então, enquanto a gente não lutar quanto a esse padrão de beleza e quanto à aceitação dessa miscigenação que é o nosso país, desse lugar que foi colocado, e a gente... Desculpe, os meus ancestrais, eles não saíram porque eles quiseram. Nós fomos trazidos como cachorros, como mercadoria. A gente perdeu a nossa identidade cultural, a nossa identidade social. Eu não sei de onde vêm meus antepassados. Eu não faço ideia do que eles acreditavam. Eu não sei qual língua eles falavam, que roupa eles usavam, aonde eles viviam. Porque não foram deixados rastros. Então, quando a gente faz pequenas ações no nosso dia a dia, e eu acho que é de responsabilidade de cada um de nós, dar garantia de que as escolas públicas das zonas mais pobres tenham os melhores professores, é para que esse 50% seja realmente colorido, porque lá estão as crianças negras. Lá é onde estão as crianças negras, porque essa mobilidade social ela não foi permitida, por falta de políticas públicas e talvez por pessoas como nós, que podemos mudar no nosso dia a dia, com pequenos gestos, com pequenas palavras, com pequenas posições, e a gente simplesmente diz que o Brasil é um país tão legal e misturado e não tem racismo. Eu sou casada com um europeu, e cada vez que eu sento numa mesa de qualquer restaurante, só ele recebe o cardápio. Quando eu vou para Copacabana com ele é o gringo, eu sou a puta, claro. Quando alguém quer pedir alguma coisa para ele, moça, pede para ele. E assim, os meus filhos vão precisar escolher para que lado eles vão ser, se eles serão brancos ou eles serão negros, até quando a gente vai precisar ter essa fala. E essa fala ela só vai acabar quando a gente conseguir equiparar todo mundo. Porque enquanto a Thaís Araújo for uma negra bonita e a Grazi Mazzaferro só bonita, a gente continua errando. Então, acho que a gente tem que prestar atenção na nossa fala, eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, eu acho que eles precisam ter essa consciência, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de dizer negro. A gente tem que parar de não querer acreditar que a pobreza no Brasil, que a população carcerária, que o analfabetismo é negro. É o moreno, é mulata. Gente, mulata é talvez a pior expressão da língua portuguesa. A mulata vem de mula. A mula é aquela que não se reproduz. É o cruzamento do burro com o cavalo. Está fadado a carregar peso, porque você não é nenhum nem outro. Ninguém aqui, eu não sou mulata. A gente precisa superar certos padrões. A gente está no ano de 2020. Independente do que fizeram os pais e os avós de cada um e de como eles se posicionaram, a consciência é o maior bem que a gente tem. Enquanto a gente não tomar essa consciência e não lutar, e não se colocar, e não se posicionar, e não comprar bonecas negras para as nossas filhas, e não lutar para ter mulheres acima de tudo, onde tem o maior índice de feminicídio nas mulheres negras, genocídio nos homens negros. Os números apontam isso. Então, nós temos que lutar para empoderar essas mulheres, porque elas vêm de uma classe baixa. E, provavelmente, a grande maioria delas está prestando serviços para vocês. Então, empoderem essas mulheres. Digam a elas que elas podem estar aonde elas quiserem e não onde a sociedade diz que elas podem estar. A semana passada eu tive a honra de falar num projeto social na Gastromotiva para as meninas empreendedoras, onde 90% das meninas eram negras.
E eu dizia para elas, a primeira coisa que vocês têm que ver são pessoas como eu. Eu tenho um cargo de liderança. Eu sento numa mesa de diretoria e de gerência todas as manhãs, num universo masculino e branco. Quando um cliente me vê, no meu restaurante, a dona é minha sócia, que é a loura. Eu trabalho lá. Então, esse olhar a gente tem que limpar. A gente tem que limpar o nosso olhar do fenótipo. É impossível você se liberar do fenótipo. É a primeira coisa que você vê. É o seu primeiro olhar. Mas a gente tem que começar a exercitar esse olhar. A gente tem que exercitar ele para pequenas coisas, para tudo. Não é porque a mulher é bonita que ela não é inteligente. Não é porque ela é negra que ela ela não pode fazer determinadas coisas, ou porque ela é gorda, ela come demais. A gente tem que começar a exercitar o nosso fenótipo. E eu vou dizer para vocês, eu estou aqui sentada com vocês porque eu tenho muita sorte. Porque eu nasci numa família onde eu tive muita sorte. Onde a minha mãe teve a chance de estudar, onde a minha mãe é uma médica super importante para o serviço público em São Paulo, que é uma super psiquiatra que trabalhou muito na luta antimanicomial. Então, eu tive muita sorte, onde meu pai era um lindo modelo do Clodovil, sempre teve confecção, conhecia todo mundo de São Paulo. Mas eu sou uma menina de sorte. Quantas meninas negras nascem nessas famílias? Então, eu tenho uma missão. E a gente precisa mostrar esse Brasil e trabalhar para que ele seja mais justo. Não adianta a gente fingir que não existe racismo. Não adianta a gente se negar a olhar certas coisas. Essa semana, eu estava lendo muito, e depois desse livro americano, da Chimamanda, eu fiquei muito tocada, assim. E alguém na escola olhou para minha filha e falou: ai, que sorte ela nasceu com esse cabelo, né? O cabelo dela é molinho, é bom. Eu olhei e falei: mas que direito tem você de dizer que o meu é ruim? Por que ele é ruim? É ruim para você, para mim ele é ótimo. Então, são pequenas coisas no dia a dia que só quem habita a pele sabe. Porque eu estou dentro da pele que eu habito, é como as pessoas me veem. E não é para vitimizar, isso que a Renata falou, a gente não está aqui para vitimizar, a gente está aqui para falar de consciência, a gente está aqui para falar de cuidado, a gente está aqui para falar de reflexão. Ninguém está sofrendo profundamente. Sim, o cara que está lá passando fome na favela, sem filhos, com uma mulher presa, um marido preso. Não sou eu, meninas. Eu garanto para vocês que esse não é o meu sofrimento. O meu sofrimento é ver uma desigualdade. O meu sofrimento é entender que a gente tem muita responsabilidade e a gente quer se isentar e se esconder dela. E isso é muito sério. E eu acho que nós, principalmente as que têm filhos, a gente tem uma obrigação muito grande de mudar esse quadro. Para que a gente dê um passo maior, no mínimo a gente tem que bem educar os nossos filhos. E eu estava assistindo essa semana, de novo, esse filme do I'm Not Your Nigga, com James Baldwin, que é um grande dramaturgo e escritor negro, e ele levanta algumas questões. Essa é a minha posição. Eu tenho uma grande amiga que é chefe de cozinha, que se chama Andresa Cabral, do Mesa Bar, e ela é muito militante do movimento negro, ela é muito mais ativa do que eu, e eu falo para ela: você é o meu Malcolm X, porque eu quero sempre ser o Martin Luther King. Eu acho que tudo com amor a gente vai curar. Ela acha que a gente tem que pegar um negócio e sair furando por aí. E eu acho que as duas visões são importantes, porque a gente tem que discordar, mas o bem comum é o mais importante, né? E o Baldwin fala uma coisa muito tocante no livro, no filme, e é a segunda vez que eu assisto o filme, e a segunda vez que essa frase me volta tão alto, e eu acho que isso serve para tudo na vida. Serve para a fala da Renata, serve para a minha fala, serve para cada uma de vocês, que ele começa falando disso porque ele diz que a grande diferença nos Estados Unidos entre os brancos e os negros, e é uma vantagem para os negros, é que os negros sempre tiveram que olhar para os brancos, e os brancos nunca precisaram olhar para os negros. Então, você tem uma vantagem de conhecer o seu inimigo. Ou aquele cara que você precisa que ele entenda que você está ali, porque você sempre olhou para ele. O livro de história, a televisão, os comerciais, e a gente está falando dos Estados Unidos nos anos 50, né? E ele faz essa analogia, e ele tem uma fala muito importante depois, que, para mim, vale para tudo. E, para mim, para a questão racial, essencialmente.
que nem tudo que é encarado pode ser mudado, mas que para que alguma coisa seja mudada, ela precisa ser encarada. Então, aqui eu deixo meu apelo para que vocês olhem no dia a dia de vocês, para que vocês observem o comportamento dos seus filhos, para que vocês vejam quantas crianças negras tem na escola dos seus filhos, quantas professoras. E quando a gente está falando de 53% da população, alguma coisa está errada. Senão deveria estar aqui 50-50, deveríamos estar meio a meio. Então, se não está meio a meio, é porque alguma coisa está errada. E o que cada um de nós pode fazer por isso? Para que a gente mude essa realidade e, ao menos, a gente dê oportunidade para as pessoas, porque, no momento onde se fala tanto de meritocracia, né, para mim, ela só vale se todo mundo estiver na mesma linha de largada. Então, vamos começar todo mundo daqui. Agora, se o cara vai ter que entrar numa corrida com você 200 metros atrás de você, aí a meritocracia já não vale. Eu tenho que ajudar ele a chegar até aquela largada. Então, quais são as pequenas ações afirmativas que cada um de nós a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar? Como a gente pode mudar esse panorama e esse raio-x? Acho que é isso. Somos todas incríveis, maravilhosas, empreendedoras, seguras, decididas, sabedoras de um monte de coisa. E a gente pode ajudar muito mais gente, com pequenos atos, com o olhar. Ao menos entender, encarar. Rever a nossa fala, rever o nosso posicionamento, rever o nosso olhar como mulher, né? Acima de tudo como mulher. Enxergar aquela mulher como uma aliada, não como uma competidora. E isso é a minha mensagem última para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Antônio.